Olá, eu sou Moisés Izagui. Nós estamos no segundo dia do Aprenda sobre o Comportamento Humano. Esse trabalho a gente tem desenvolvido para que a gente consiga de verdade levar aquilo que a gente mais acredita, que é o esclarecimento, e conseguir no final das contas que um grande número de pessoas, nessa troca que a gente pode fazer, nessa interação, a gente tentando passar alguma coisa, vocês fazendo questionamentos, também dando retorno, no final a gente melhora um pouquinho, cada um de nós vai melhorar um pouquinho, que eu acho que esse é o sentido da vida. Hoje nós estamos num lugar muito especial, aí como vocês podem estar vendo a paisagem no fundo, e eu vou falar de um tipo de comportamento inicial. Hoje eu vou falar sobre o comportamento passivo. Esse comportamento passivo é uma situação individual em que a gente acaba se constituindo em uma estrutura emocional que não responde ao ambiente da forma que deveria responder. Eu penso que a forma ideal de se responder ao ambiente é numa forma assertiva, não é numa forma de reação agressiva, onde você acontece alguma coisa e a tua resposta é desproporcional ao evento. O passivo, ele não responde exteriormente de forma agressiva, mas a agressividade fica toda dentro dele. Com isso, com certeza, ele se torna uma vítima, e eu creio que uma vítima dele mesmo, porque uma coisa é você conseguir, quando alguém se posiciona ou diz alguma coisa, você responder através do que você pensa, do que você sente, com tranquilidade. O ser humano ele foi fazendo percursos que destoaram da naturalidade das nossas exigências internas, e aí nós nos acostumamos a uma velocidade emocional que não é saudável. Você imagina que se você trabalha numa cidade que é cheia de carro, de veículos, com muito ruído, com muita gente, os teus processos internos eles vão ficando turbulentos, quer você queira ou não. É só você adquirir um medidor de decibéis, Isso aí você pode fazer hoje, mesmo alguns celulares você pode baixar, e aí você mede o nível de ruído que existe, e você vai ver que ele é muito superior àquilo que a gente suporta por um determinado tempo. Eu penso que isso acaba influenciando a gente na nossa estrutura emocional, porque nós não podemos mais reagir de forma tranquila. Você imagina que antigamente uma pessoa, para fazer qualquer atividade, ela podia dar total atenção àquilo e fazia uma coisa de cada vez. Hoje a gente faz muitas coisas, e às vezes ao mesmo tempo, numa velocidade que não é nem saudável. Tanto não é saudável para o nosso equipamento, para a nossa estrutura emocional, como não é saudável também para a nossa constituição espiritual. Nós vamos fazendo com que o ambiente realmente fique muito insalubre, descompensado, desequilibrado. Bom, a pessoa passiva, ela tende a não reagir, Ela tem muito medo de reagir, porque ela tem medo de confronto. Então isso você pode anotar aí. O passivo, ele não faz e não emite nenhuma reação, e principalmente ele não aparenta, porque é perigoso até aparentar que ele está tendo uma vontade de reagir, de dizer o que ele pensa. Essa é uma condição que deixa ele por dentro muito amargurado, muito triste, E ele vai somando cargas emocionais proporcionais àquilo que ele gostaria de ter colocado para fora no momento em que aconteceu um evento inicial, seja de contraposição, seja um não explícito, seja uma frustração. Então, essa é uma característica que a gente precisa trabalhar, porque como você não consegue colocar para fora de si aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, e você acaba acumulando toda essa energia emocional, o dia que você colocar isso para fora, ou você coloca com muita raiva, com uma força também que você vai se arrepender depois, ou você simplesmente joga no teu sistema físico, criando uma doença.
O mais comum é que a gente crie as nossas próprias doenças, porque a nossa vida não é uma vida que a gente pode controlar os eventos. As coisas vão acontecendo, você vai acumulando, mas elas continuam também te sufocando, porque você não consegue, com esse acúmulo de medos, porque uma situação dessa é uma emoção, é um medo, né, é um medo que não pode ser expresso, você não consegue, por esse aumento de medo, expressar. A pessoa acaba transformando isso numa dificuldade física, numa somatização, que pode ser até irreversível em alguns casos. Por isso é uma boa ideia a gente saber qual é o nosso tipo de comportamento. Se o seu comportamento é um comportamento passivo, é uma boa ideia você se autoanalisar. Se você anda de cabeça baixa, se você tem medos, por exemplo, de revelar quem você é, né? Se alguém chega para você e diz assim, o que você faz? E você fica assustado, ou qual é o seu nome? E você também fica assustado. Onde você mora? Tem perguntas que são feitas às pessoas passivas que elas têm muita dificuldade de responder. E se você tem medo de falar em público? Não é verdade? Se você tem uma pessoa, você já fala com dificuldade. 2 pessoas, a coisa vai piorando progressivamente e acaba também sendo geometricamente, porque essa é uma situação que ela não tem uma medida coerente, né? As medidas não são quantitativas, mas são qualitativas. O resultado disso é que se você ficar diante de um grupo de pessoas para falar sobre um determinado, uma ideia ou expor algum pensamento, a coisa fica muito difícil para você. Você pode ter até pânico, a pessoa fica com pânico, sente dificuldade de respirar, nó na garganta, pressão no peito, sente cólicas, a coisa vai progressivamente aumentando e isso é um sintoma de que você tem uma característica muito mais próxima do que é passiva. É óbvio que tem outras coisas que compõem essa característica e que podem ser analisadas. Uma das coisas que a gente tem que perceber é se, por exemplo, na nossa família, os nossos pais são passivos. Porque você pode ter herdado da tua família alguém que é muito passivo, ou ficado passivo porque alguém na tua família é muito agressivo. Né? Por medo de reagir, você vira passivo. É uma defesa. Ser passivo é uma defesa. Eu vejo que a pessoa passiva é uma pessoa agressiva que não consegue se expressar. Ela inverteu o processo, né? Mas se eu tivesse que fazer uma análise ampla, nem o passivo é saudável, nem o agressivo é saudável. Eu não digo que isso sejam coisas extremas, existem medidas, graduações daquilo que você pode ser, né? Você tem uma graduação de passividade, de agressividade e até de assertividade. Mas a característica predominante acaba fazendo com que a gente possa ter alguma dificuldade no relacionamento com o outro. Então eu penso que é muito bom a gente conhecer esse tipo de comportamento para que a gente possa se autoanalisar. Então, veja qual é a tua dificuldade. Ponha no papel qual é a dificuldade que você tem no relacionamento com o outro. Por exemplo, quando você vai para um curso, você fica com medo de ser percebido, de se manifestar, de levantar a mão, de responder a alguma pergunta, né? É uma boa ideia se adotar isso, né? Quando você vai num lugar que você nunca foi, você vai com medo, frio na barriga, essas coisas todas que eu estou falando de forma bem aberta e que eu posso até me enganar, né? Você pode mandar o seu e-mail e falar, Moisés, eu ouvi o que você falou, né? Concordo com algumas coisas, mas discordo disso, né? Mas também tem isso que eu gostaria de acrescentar. Eu não vou poder contar tudo para você aqui, eu estou fazendo um resumo, né? Esse Aprenda sobre o Comportamento Humano é um resumo para que a gente possa aproveitar o nosso tempo, né? O nosso tempo de vida aqui na Terra e acrescentar pequenas gotas de conhecimento. Não pode ser que você já saiba tudo que eu estou falando, ou pode ser que algumas coisas que eu fale te interessem, te esclareçam, ou pode ser que de repente o que eu estou falando, você fala, puxa vida, ele falou coisas que realmente eu não tinha pensado, né? Eu acho que tem muita leitura hoje, tem muito documentário, você pode aprender muito, né? Livros de psicologia, de psicanálise, livros de comportamento em geral. Se você quiser aprender mais sobre isso e aprender mais sobre você também, né? A gente aprende muito sobre nós mesmos quando você tem coragem de se encarar.
Descobre qual que é a tua característica predominante. Vamos lá, anota se você acha que ela é passiva, agressiva ou mais para assertiva. Tá? O passivo é aquele encolhido, o agressivo é aquele que sai para a briga mesmo, né? Às vezes desmedidamente. E o assertivo é aquele que contrabalança as duas situações, consegue se posicionar com mais maturidade. Nós vamos falar de cada característica dessas, e nessas características existem algumas coisas que precisam ser reveladas. Por exemplo, se uma pessoa tem depressão, onde ela estaria encaixada? No mais agressivo, no mais passivo? Qual a condição dela? Eu estou colocando essas características passivo, agressivo e assertivo para que a gente possa resumir um pouco e entender de uma forma mais coerente. Mas a gente vai conversar sobre isso no percurso, porque hoje é o segundo dia do nosso trabalho. E aí, se você quiser contribuir, você pode mandar um e-mail e falar: olha, Moisés, você falou isso e eu gostaria de saber tal coisa. Nós vamos falar com o maior prazer, tá? Porque é importante que o que a gente está fazendo aqui resulte em esclarecimento, né, num caminho mais claro, né, mais saudável para todos nós. O passivo, ele costuma andar com a cabeça baixa. Veja se você anda com a cabeça baixa. Ele costuma ter medo de responder. Ele costuma falar com um tom de voz também encolhido, como se ele não quisesse que o outro ouvisse. Quando ele está na sala de aula, ele costuma sentar lá no fundo da sala de aula. Não porque ele está zombando de ninguém, porque ele tem medo de sentar na frente. Ele não quer ser visto pelas costas. Quando ele anda na rua, ele também se auto-observa para ver se quem o está observando de que forma. Então, o passivo ele tem várias coisas. Ele é defensivo. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele tem que prever o que vai acontecer. Então, tudo isso através de inferências. Nem sempre é através da realidade, mas de inferência. Ele já pensa o que pode acontecer, né, em tudo. No vestir, na conversa com alguém, no palavreado que ele vai usar, nos locais que ele vai entrar, como é que ele entra, como é que ele sai. Isso tudo é uma característica defensiva e ostensiva, né, na qual a pessoa passa a maior parte do tempo, né, num estado de alerta e tensão, obviamente, sem poder viver de verdade, né, numa condição feliz, saudável, que é bastante importante para todos nós. Eu estou num lugar aqui onde não tem ruído, onde eu posso ficar tranquilo, não tem circulação de pessoas, tem muitas árvores e vocês vão poder observar atrás de mim um lago. Nós, seres humanos, precisamos de paz para produzir paz. Então, é importante que você pense sobre isso, para que a gente cuide da natureza, cuide do nosso planeta, cuide da nossa vida e cuide de todos aqueles que estão à nossa volta. O nosso site, eu vou passar para você, para que você veja o nosso trabalho. É o www.centrodeestudos.org. E nós temos também o blog, que é o foradocorpo.com. Ali você vai encontrar muita coisa boa e você vai encontrar também um espaço onde tem muita gente se comunicando, colocando ideias, questionando. A própria vida manifesta através do conhecimento. Então, continue no próximo dia nós vamos falar sobre comportamento agressivo. Então, siga o nosso trabalho.